Vamos lá, então. Vai dar tempo. Charlot. Vou botar a foto dele, porque eu acho que talvez vocês não conheçam esse autor, porque normalmente ele não é visto no ensino médio. Ele é um autor mais tratado dentro da sociologia da educação, mas vale a pena eu falar sobre ele, porque o Charlot, ele ainda está vivo. Inclusive, ele é professor visitante da Universidade Federal de Sergipe. Então, depois que toda essa pandemia passar, se você estiver no estado de Sergipe, você pode ir na Universidade Federal e talvez ter uma aula com ele. Tem vários vídeos na internet dele, tá? De palestras que ele dá e tal. Ele fala português, se eu não me engano, ele fala português. E aí você pode encontrar. Deixa eu só ver quando ele nasceu, rapidinho, que é legal colocar essa data. Aqui, ó, ele nasceu em 1944. E aí ele é francês, e aí ele hoje tá como... Ele leciona em várias instituições e tal, e hoje ele tá como professor visitante da Universidade Federal de Sergipe. Então é bem legal, tem bastante vídeo dele na internet. Então, um dia ele pode até ver isso que eu tô falando dele, porque ele tá vivo e ele tá ligado nas redes e tal. Vamos lá, então. Falar um pouquinho do Charlot, que eu gosto bastante. Beleza. O livro que eu vou pegar como referência, tem várias obras do Charlot, tá? Mas a obra que eu vou pegar como referência é essa daqui, ó. Da Relação com o Saber, que é da editora Artmed. E aí, o problema é que essa edição já tá esgotada. Você não encontra para comprar. Só em estante virtual ou em alguma biblioteca de alguma universidade. Porque para comprar com editora, livro novo não tem. É até difícil de encontrar, inclusive. Mas vamos lá, então. Nesse texto que eu mostrei para vocês, nesse livro do Charlot, e por que o Charlot é importante? Porque o Charlot vai trazer uma nova perspectiva sobre o processo educativo. Ele vai considerar e ele vai perceber como é diferente a maneira como a gente pode enxergar o desenvolvimento ou o caminhar de alguém na educação. Uma das coisas que é muito comum a gente falar sobre pessoas que estão no processo educativo é dizer se é que essa pessoa ela está em sucesso escolar ou fracasso escolar. Então é muito comum a gente olhar para os alunos ou olhar para uma realidade de escola e falar assim, esse aluno é bom, esse aluno é ruim. Ou esse aluno tem uma trajetória de sucesso ou esse aluno tem uma trajetória de fracasso escolar. O Charlot vai dizer que, não faz sentido você utilizar essa ideia de fracasso escolar, porque ela não explica muita coisa. Quando você carimba, chancela e coloca um estigma no aluno falando, olha, você é um fracassado escolarmente falando, não explica nada. De onde vem esse fracasso? Por quê? Como assim? De onde surgiu? Como que você vai explicar esse processo? E essa é a dúvida que surge e essa é assim que ele começa o livro dele. O Charlot começa o livro já falando, fracasso escolar é uma noção encruzilhada. Ela não explica nada, ela é muito vaga. E aí ele vai falar assim, então pra gente ter uma nova leitura desse processo educativo, a gente tem que rever algumas coisinhas. No segundo capítulo do livro, ele já vai dizer o seguinte, aquilo que você tem na perspectiva do Bourdieu, por exemplo, de uma sociologia que vai considerar que a origem social do aluno vai determinar totalmente a trajetória escolar dele, como a gente viu nos vídeos que a gente falou sobre o Bourdieu, isso não pode ser tomado como verdade agora, o Charlot vai dizer. Aquela ideia reprodutivista que o Bourdieu fez da escola, dizendo que a origem social já determinava toda a trajetória do indivíduo na escola, ele vai discordar disso. Ele vai dizer que fazer essa análise dessa perspectiva é realizar uma leitura negativa desse aluno, dizendo, olha, ele não tem tal e tal coisa. E o que o Charlot vai propor? Uma leitura positiva. Ele vai dizer, olha, o aluno não tem tal, mas ele tem X, Y, Z, ele tem esses elementos. E ele, beleza, ele não tem esse, mas por que eu vou ficar só olhando pro não? Por que eu vou ficar só olhando porque ele não tem? Agora eu quero olhar para o que ele tem e entender o que ele tem, e dentro do que ele tem, eu consigo trabalhar com ele. E consigo entender que, olha, beleza, ele não é tal coisa, mas ele é tal coisa, então eu vou trabalhar com o que ele é. Por que eu quero olhar para o que ele não é e só fico focando nisso e martelando nisso? Aí, nesse sentido, o Charlot vai fazer o seguinte, para você fazer uma leitura positiva do aluno, você tem que fazer essas etapas aqui. Tá muito pequeno, talvez, deixa eu aumentar um pouquinho, rapidinho. Deixa eu aumentar isso aqui. Vai ficar um pouco na minha cara, mas é melhor do que vocês não conseguirem ler. Ó,
Como que a gente faz uma leitura positiva da realidade? Seguindo essas etapas aí, ó. Eu tenho que analisar a posição social da família desse aluno, eu tenho que perceber a singularidade, ou seja, a unicidade, como essa história é singular desse indivíduo. Eu tenho que entender o significado que ele entende a posição na sociedade que ele tem. Ele vê que aquela posição é válida, é ruim, ele quer sair dali, ele quer se confortar, ele está confortável naquela determinada posição social. Ele tem que entender como que o indivíduo percebe a sua atividade e a sua prática e qual é a especificidade dele com relação ao aprendizado. Quando eu olho para tudo isso, olha, eu olho para a família do aluno, eu olho para a trajetória de vida do aluno, eu olho para como que ele enxerga a posição social que ele ocupa, se ele está revoltado, se ele está confortável, se ele aceita isso, abaixa a cabeça, se ele quer sair dali, qual que é o significado que ele confere às atividades que ele faz, ele valoriza, ele desvaloriza, ele não vê sentido, ou como que ele pensa saber, estudar é legal, estudar não é legal. Quando eu consigo entender todo esse processo, eu faço uma leitura positiva desse aluno. E agora eu consigo enxergar muito mais do que simplesmente falar assim, ele nasceu numa família rica, ele vai bem. Ele nasceu numa família pobre, ele vai mal. Tá, e todo o resto que pode ser analisado? Charlot tá chamando a atenção pra gente nesse sentido. E aí, quando a gente olha para esse sentido, a gente também vai ter que considerar o seguinte, que todo indivíduo tem uma história. E essa é uma história de capacidade de sujeito. Charlot vai dizer que todos nós aqui somos sujeitos, ou seja, nós fazemos algumas coisas. E como que a gente pode enxergar que nós fazemos algumas coisas? Nesse processo aí, ó. Charlot entende que todo ser humano é um ser humano no mundo. Todo ser humano é um ser social. E todo ser humano é um ser singular. E nesse processo que você é no mundo, você é social e você é singular, você é alguém aqui dentro. Então você não é só o resultado do processo de origem da sua família. Ok, você tem muito disso, mas você é alguém. E você age nesse mundo. E você passa por essas 3 etapas que não sei se dá para enxergar, mas todos nós passamos pelos processos de se tornarmos seres humanos, que ele vai chamar de hominização. Em seguida, a gente passa pelo processo de singularização, a gente começa a se entender como único. E depois a gente passa por um processo de socialização, que é a gente estar num determinado grupo. Então olha que legal. Todos nós aqui, para estarmos agora acessando as coisas nos computadores, fazendo comentários, daqui a pouco eu já vou ler de alguns aqui, e eu fazendo essa transmissão, todos nós passamos por um processo de hominização, de se tornar ser humano, um processo que me tornou singular, único, e um processo que me colocou na sociedade. Entender esse processo de se tornar ser humano, único e membro de uma certa sociedade é importante para saber porque que o aluno vai mal ou vai bem na escola. Veja, a gente não pode esquecer que nós vivemos em um dos países mais desiguais do mundo. Será que todos os indivíduos que participam da mesma escola, que a gente está falando de uma escola pública, uma escola privada, talvez você vai ter um nível de seleção vai ter um conjunto de pessoas mais homogêneo. Mas na escola pública, você tem o heterogêneo rolando solto aí. Você entra numa sala de aula, você tem gente de classe baixa, classe alta, de religião X, cidade Y. É uma bagunça, que é uma bagunça gostosa. Eu adoro. Escola pública é demais. Eu estudei a minha vida toda na escola pública. Só no primeiro fundamental que eu estudei em escola particular, mas depois segundo fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado e agora doutorado, tudo na educação pública. Então, eu sou super incentivador da educação pública. E não desmerecendo a educação privada, mas estou dizendo aqui o quão o público também é importante. Então, você não pode acreditar que todos que estão na mesma sala numa escola pública, todos eles ali foram hominizados. Tiveram um processo de singularização e de socialização igual. Para a gente considerar que esse indivíduo está a sucesso e esse não. Eu tenho que observar esse processo. Se eu não percebo esse processo, eu não consigo enxergar uma leitura positiva desse indivíduo. Tem uma participação ali, eu já vou mudar daqui a pouquinho. Então, até aí tudo bem. Agora vamos para o próximo assunto, que é o mais legal. Só deixa eu ler aqui. O Daniel Santos falando que lembra muito o processo de educação dialógica de Freire de enxergar os temas geradores. E isso, interessante, Daniel, que você fala sobre isso. Porque tem a ver sim, tá? Você tem uma certa similaridade.
grande parte da perspectiva o Charlot, ele vai ter outro conjunto de autores que vai pautar essa proposta dele, tá? Porque grande parte da perspectiva do Freire é marxiana, mas o Charlot não vai beber muito dessa fonte. Mas, olha que legal, os dois vão chegar numa mesma compreensão de que é necessário a gente olhar para o aluno. Isso não tem como. Eu tenho que olhar e tem que ver de verdade quem está na minha frente no processo de educação. Eu não posso sair de ideias ou ouvir vozes da minha cabeça para considerar o processo educativo. Tem que olhar para o que está ali na frente. Bom, e eu também gosto muito desse autor, cara. O Charlot, para mim, me inspira. Bom, agora vamos lá, que é a grande sacada dele. Então, beleza. Entendemos que a gente tem que fazer uma leitura positiva. Entendemos que ele enxerga que o ser humano é um ser no mundo. Tá. E o que ele faz no mundo? Ele tem relação com o saber. Olha só que da hora, velho. O Charlot considera que nós, indivíduos, como estamos no mundo, nós estabelecemos e criamos e tecemos relações com saberes. Então, a todo momento que a gente está no mundo, para se tornar ser humano, para ser único e também para ser socializado, nós nos envolvemos com os saberes que estão no mundo. E o que seria o relação com o saber? Vou ler para vocês. É o conjunto de relações que um sujeito mantém com um objeto, um conteúdo de pensamento, uma atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma pessoa e etc., ligados de uma certa maneira com o aprender e o saber. É relação com a linguagem, o tempo, a ação no mundo e sobre o mundo, com outros e consigo mesmo. Relação com o saber, e eu vou tirar um pouquinho da tela, diminuir pelo menos, para eu não ficar falando aqui na minha cara. Relação com o saber é um processo, ao mesmo tempo, extremamente particular de um indivíduo para com tudo que o rodeia, como ao mesmo tempo é um processo que te conecta com todas as coisas. E é essa relação íntima, essa relação particular que faz o seu processo de aprendizagem e o meu processo de aprendizagem. A maneira como você se relaciona com o saber é grande em parte determinada pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso. E esse fracasso e sucesso tem muito a ver com aquela leitura positiva que eu acabei de falar para vocês. Então, a maneira como eu me relaciono com o texto não é a mesma que você se relaciona. Eu posso olhar para um texto desse, olha que interessante, a gente já vai falar sobre isso. Às vezes você pode olhar para um bagulho desse e falar assim, nossa, nunca na minha vida eu vou ler num bagulho desse. Não consigo me relacionar com isso, preciso de papel. Tá bom, é isso. É a sua relação com o saber. Se você precisa de um papel, porque é nesse processo de aprendizagem que você estabelece, eu não posso considerar que todos leiam aqui. E aí o indivíduo que não consegue ler aqui, eu falo, então ele não aprende. Meu, se eu desse um papel para ele com o mesmo conteúdo, ele ia ler e entender, porque a relação com o saber é diferente. Então, o Charlot, ele abre a possibilidade de você entender que existem diversas relações com os saberes que estão postos aí. E isso é o que vai fazer, o que vai deixar rico esse processo de aprendizagem. Porque cada um vai ter uma relação com o saber específica. E o que torna mais desafiador. Numa sala de 40 alunos, nem todos vão ter a mesma relação com aquele conteúdo que eu estou passando. Alguns vão ter uma relação maior, outros menor. E outras menores. Esse é um processo que é próprio da vida humana. É isso. E aí que tá a graça. Nossa, e eu não diminuí, né? Eu diminuí ali e não transmiti aqui. Desculpa ficar falando com isso na minha cara todo o tempo. Bom, pra gente fechar o Charlot, vamos agora a outra parte que ele fala, que é o seguinte. E como que a gente aprende? Como que a gente estabelece relação com o saber? Com o que ele vai chamar de figuras do aprender. Todos nós aqui nos envolvemos com figuras do aprender que vão fazer com que a nossa relação com o saber aconteça. E o que são figuras do aprender? Primeiro, objetos saberes, que são aqueles objetos que possuem conhecimento acumulado. Um livro é um objeto saber, um museu é um objeto saber. Quando eu vou lá, eu entro em contato com o objeto, mas ele tem um saber acumulado ali. Então a gente pode aprender indo no museu, lendo um livro e assim por diante. Um objeto aprendido, quando eu aprendo a mexer num celular, o celular é um objeto que eu tenho que aprender a mexer. Pronto, uma relação com o saber aí também. Eu também tenho que aprender determinados tipos de relações sociais, os dispositivos relacionais. Eu tenho que aprender a pedir licença, falar obrigado, me comportar em um determinado lugar. Tipo, não rir num velório, não chorar cantando parabéns. Ok, algumas pessoas podem chorar, mas evitar chorar, porque é um momento de alegria.
Então eu aprendo esses dispositivos relacionais, também a relação com o saber, e eu também aprendo algumas atividades, andar, falar, comer, nadar, correr, se exercitar, enfim, eu aprendo essas atividades. Tudo isso estabelece a nossa relação com o saber. Uma relação educativa um processo educativo é um processo de relação com diversas figuras do aprender. E aí, para a gente fechar o Charlot, só trazer a seguinte ideia. Quando eu criei esse canal, eu criei exatamente novas figuras do aprender para que os meus alunos tivessem novas relações com o saber, para que eles pudessem e para que eu pudesse fazer um processo de educação de sociologia mais próximo do sucesso, porque eu estava pensando em novas maneiras deles se relacionarem com isso. Isso, eu considero muito importante a aula presencial. E eu acho que ela não pode ser substituída por vídeos na internet. Mas eu acredito que através do vídeo na internet que eu faço, seja os vídeos de 5 minutos, como é os vídeos de animação, ou as lives que eu estou fazendo aqui agora, isso pode fazer com que você tenha uma relação com o aprender diferente com uma aula presencial. Pode ser que isso seja positivo ou negativo. Vai depender da sua posição na sociedade, a sua singularidade, o processo como você se torna ser humano, como você foi socializado e assim por diante. Não tem como eu fazer uma análise aqui agora, mas eu estou dando a possibilidade desse processo acontecer quando eu crio novas figuras do aprender. É isso que motivou eu realizar esse projeto. Criar novas figuras do aprender para entrar em contato com a sociologia. Bom, dito agora, desvendado o segredo teórico que me motivou a fazer esse canal, né? Vamos agora para o último autor, eu vou tomar uma água, se tiver alguém para falar alguma coisa, fala aí. E vai passar um pouquinho, galera, do tempo de novo. Eu tô me empolgando com esse negócio, e aí é isso que tá acontecendo. Mas eu acho que um levinho, uns 10, 15 minutos eu falo.